Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Efésios. Meus irmãos, sede imitadores de Deus como filhos muito amados, e andai em caridade, assim como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferenda a Deus e hóstia em odor de suavidade. Portanto, a fornicação e tudo que é impureza ou avareza, nem mesmo se nomeie entre vós como convém a santos nem palavras torpes, nem parvoíces, coisa alguma que seja impertinente, mas antes ações de graças, porque haveis de saber e entender que nenhum fornicador, ou impudico, ou avaro, o que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos seduza com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da incredulidade. Não tenhas parte alguma com eles, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a sorte de bondade, justiça e verdade. Seguido do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo estava Jesus expelindo um demônio, e ele era mudo. E depois de o ter expelido, falou o mudo, e se admiraram as turbas. Mas alguns deles disseram: é em virtude de Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E outros, tentando, lhe pediam um sinal do céu. Mas ele, logo que viu os seus pensamentos, lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será devastado e cairá casa sobre casa. Se, pois, também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Porque vós dizeis que é em virtude de Beelzebul que eu expulso os demônios. Porém, se eu, em virtude de Beelzebul, expulso os demônios, os vossos filhos, em virtude de quem os expelem? Por isso eles serão vossos juízes. Mas, se pelo poder de Deus lanço fora os demônios, por certo chegou a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevindo outro mais forte do que ele, o vencer, tirar-lhe-á todas as suas armas, nas quais confiava, e repartirá os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem não colhe comigo desperdiça. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o achando diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando vem, a acha varrida e adornada. Então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando na casa fazem nela habitação. E o último estado daquele homem vem a ser pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher, levantando a voz do meio do povo, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas ele respondeu: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Em louvado. nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Oculi mei semper ad Dominum. Os meus olhos se elevam sempre ao Senhor, diz o introito da missa de hoje. Sempre confiante em Deus. Todos os dias devemos elevar a Deus uma prece, uma súplica, uma oração, pedindo ao Senhor que nos guarde, que nos proteja de toda a perversidade e mal desse mundo. São Paulo, escrevendo aos Efésios, exorta mais uma vez. No domingo passado vimos quase a mesma exortação aos Tessalonicenses, agora aos Efésios, exortando a prática da pureza. Mais uma vez dizendo que aqueles que vivem em fornicação, em adultério, em promiscuidades, impurezas, torpidões, avareza, todos esses vícios, não herdarão o reino dos céus. Enquanto não começarmos a praticar as virtudes e abandonarmos esses vícios, não nos salvaremos. Nos perderemos certamente. Continuamos também
no terceiro domingo da Quaresma. O próximo quarto será o último. Então, continuemos em oração, em vigílias, em jejuns, abstinências, recomendando a todos para não se dispersarem nessas práticas, são importantíssimas se queremos nos salvar. O Evangelho de hoje também é bem propício. Nosso Senhor expulsa um demônio. Estava Jesus expulsando um demônio que era mudo, e expulso ele, o mudo falou, e as gentes ficaram admiradas. Mas alguns diziam: ele expulsa os demônios em virtude de Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, os judeus têm um livro satânico que eles utilizam, chama-se o Talmud. É um livro de práticas supersticiosas, de alta magia. Então, os judeus praticavam esses rituais satânicos, essas bruxarias, utilizando um termo mais vulgar, e faziam também exorcismos. Só que quando tinha alguém possesso por algum demônio, então os judeus utilizavam esses livros de evocações, evocavam os demônios ali, e por meio dos demônios expulsavam aquele outro demônio. Então um demônio vencia o outro. É uma prática comum no judaísmo, essa invocação de demônios. Então, quando Nosso Senhor expulsa com sua própria autoridade esse demônio mudo, os judeus começaram a dizer: ele está usando de práticas de bruxaria, e está invocando demônios, porque isso é uma prática comum entre eles. Só que, claro, o povo, o vulgo, não sabe. São coisas particulares dos rabinos, são ensinamentos rabínicos, isso, de evocação de demônios. Então acusaram a Cristo também de praticar essas superstições. Porém, Nosso Senhor era Deus, e Ele expulsava os demônios com sua própria autoridade, porque era Deus. Não precisava dessas coisas diabólicas. Porém, é interessante notar essa acusação dos chefes do judaísmo, porque muitos não sabem, mas essa religião falsa do judaísmo é uma religião perversa, e os judeus são inimigos de Cristo, inimigos da religião católica. Eles têm um ódio terrível ao Nosso Senhor, tanto é que causaram a sua morte, o famoso deicídio. Os judeus são deicidas, é um povo que matou o próprio Deus. É uma raça amaldiçoada, a raça dos judeus. Então, Nosso Senhor veio para converter esses corações endurecidos. Porém, a maldade e perversidade desses homens já eram tanto, subverteram a própria religião, em vez de seguirem os mandamentos de Deus, seguem esses ensinamentos rabínicos, talmudistas, satânicos. Abandonaram a lei de Deus, endureceram, ficaram cegos, até o ponto de matarem a Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso vemos todos os anos na Semana Santa, e veremos nesses próximos dias a maldade desse povo deicida. Então acusam o Nosso Senhor fazendo esse milagre, essa cura miraculosa, ajudando alguém, e eles por trás já maquinando contra Nosso Senhor. O que significa este demônio mudo? Trata-se aqui de um desgraçado que o demônio possuía, tornando-o ao mesmo tempo cego. Então, tudo tem uma explicação sobrenatural. O que quer dizer isso? Porque esse homem tinha esse espírito mudo. Então, esse homem, ao mesmo tempo, esse espírito tornava-o cego, mudo e surdo. Segundo São João Crisóstomo e outros, esta locução demônio erat multus identifica o demônio e o possesso, não fazendo dele senão uma só pessoa, o que correspondia completamente à realidade. São Lucas
indica, falando assim, que a enfermidade curada por nosso Senhor na conjuntura presente não vinha de um vício orgânico, mas era resultado da possessão diabólica. Por isso, desde que o demônio foi expulso, este cego e mudo recuperou a vista e o uso da palavra. O estado deste pobre homem era, na verdade, bem triste. Era uma figura digna de nota do estado lamentável a que são reduzidas muitas almas que o demônio tem cativas pela tríplice cadeia do pecado, das más paixões e dos hábitos depravados. Primeiramente, cegas, tirando-lhes os pensamentos salutares da presença de Deus e dos últimos fins, fazendo-lhes ver o mal sob as mais enganosas aparências, como fez com Eva. Então o demônio causa isso. Quando ele encontra uma alma que já vive, sobretudo em pecado grave, em pecado mortal, começa a cegar aquela pessoa. Então, em vez de ver e enxergar a lei de Deus, a vida sobrenatural, ver as coisas santas, ela fica cega para tudo isso e volta-se mais ainda para os pecados, para as seduções do mundo e do demônio. Primeiramente, cegas, tirando-lhes os pensamentos salutares. E logo que as arrasta ao mal, torna-as surdas e mudas. Surdas, não mais ouvem nem os avisos, nem as censuras de Deus, nem os remorsos da consciência. Fecham os ouvidos. Às vezes os padres dão um conselho, ou os familiares, não faça tal coisa, viva assim, não, isso está errado, e as pessoas não querem ouvir. Mude de vida, se converta, não querem ouvir. Estão surdas, cegas, surdas. Nem ouvem, nem escutam a Deus, nem os remorsos da consciência. Mudas, não mais têm senão gosto pela oração e uma tal vergonha do seu pecado que não ousam confessá-lo, ou confessam o mal. Então, ensurdecem. Depois ficam mudas, não se acusam, não se acusa mais dos pecados, as práticas más ao confessor, ou ocultam os pecados. Então, tudo isso produz o pecado, e o demônio na alma de algumas pessoas que não se voltam para Deus. Não mais tem senão gosto pela oração. Dizem, a boa parte dos confessores, dos padres, que o primeiro passo para alguém cair no pecado grave é exatamente a falta de oração. Quando a pessoa vai deixando de rezar, de estar com Deus, então o demônio vem e aproveita. Isso é comum, sobretudo no mundo atual. As pessoas se ocupam muito com o trabalho, com outras coisas, etc. Se afastam da oração, então o demônio vem e capta essa alma. Não, sem gosto pela oração. E tem uma tal vergonha do seu pecado que não ousam confessá-lo, ou confessam mal. Vemos todos os dias, dizia São Lourenço de Porto Maurício, no tribunal da penitência, o mudo falar sem que o demônio se vá. Ainda mais, mesmo enquanto o mudo fala, o demônio entra ali mais dentro do coração. Eis o prodígio que deve provocar todo o nosso espanto. Que desgraça para essas pobres almas! Só Jesus pode curá-las e libertá-las de tão cruel escravidão, como vemos que fez com o possesso do Evangelho de hoje. Então, há demônios, há sortes, castas de demônios que só se expulsa por meio do jejum, e da oração. Então, se quisermos espantar, expulsar, extirpar esses maus espíritos de nós mesmos ou dos nossos lares católicos, devemos prezar por isso, jejum e oração, vida de oração. Por isso que nós recomendamos sempre às famílias católicas, de se reunirem sempre, todos os dias,
diante de uma imagem da Santíssima Virgem, diante de um crucifixo em casa, ter essas imagens, né? Os quadros do Sagrado Coração de Jesus, fazer a entronização do Sagrado Coração de Jesus nas casas, tudo isso por quê? Para evitar que o demônio venha e encontre a casa arrumada. Que casa arrumada é essa? Casa sem oração, briga e confusão, indecência no vestir, né? Pessoas ali que não são casadas na igreja, namoros indecentes. Então, se encontra uma família sem televisão, por exemplo, um sinal de possessão, ou de que o demônio está numa casa, é onde tem televisão. Onde as pessoas assistem novela, televisão, o Satanás está dentro daquelas casas. A televisão chama-se caixa do diabo. Então, se alguém ainda tem televisão em casa, assiste novela, esse tipo de coisa, pode ter certeza que Satanás está naquela casa, tomando conta ali, reinando. Então, se o demônio chega, encontra televisão, encontra gritaria, confusão, mulher, né, histérica, gritando com o marido, feminista, que não faz os deveres da casa, o homem também que não reza, que não cumpre os seus deveres de homem, os filhos também no computador, na internet o dia inteiro, ou assistindo televisão, a filha também sem fazer nada lá, com namoros indecentes. Então, o Satanás chega numa casa dessa, o que é que ele vai fazer? Vai ser entronizado. Em vez de entronizar nosso Senhor Jesus Cristo, vocês estão botando Satanás dentro de casa. Não? Como é que se tira esse demônio? Água benta, crucifixo, imagens religiosas, não é? Consagração da família, do lar, ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, rezar o texto todos os dias. Aí não tem espaço para o diabo. Não. Mas, se ele chega e encontra assim, uma casa assim, uma família assim, completamente desestruturada, sem o estudo da doutrina católica, estudo do catecismo, não é? Sem comunhão, jovens que não confessam, que não comungam, os pais também que não favorecem isso, então ele vem e diz assim, olha, aqui está o lugar perfeito. Aí vai e chama mais 7 outros demônios e ali toma conta, não é, daquelas almas. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora que ela não nos encontre assim jamais. Pelo contrário, que o demônio não nos encontre assim jamais. Pelo contrário, que quando ele chegue, veja que ali tem um católico, apostólico romano, verdadeiramente, não é, que faz jejum, faz penitência, leva uma vida de oração séria, não é? E então já será um repelente, né, automático. Quando o demônio chega e encontra isso, né, todas essas condições católicas, ele não se aproxima dessas almas, salvo, né, uma permissão particular de Deus para nos tentar. Né? Mas aí não será, não fomos nós que favorecemos isso, né? É algo que vem de Deus. Mas se formos confiantes na oração, no jejum e na penitência, pode ter certeza, não é, que a nossa alma pode ser provada como for, mas ela continuará firme, não é, no caminho da salvação. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido. em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.